Anuário Espírita, 1978. Diante do porvir, Cruz e Souza, companheiro da terra, arrebentando amarras, desde os ciclos larvais no seio das moneras, as duras provações em que sonhas e esperas. Homem, prossegue além do solo em que te agarras. Liberta-te, por fim, das paredes bizarras, dos presídios mentais em que te dilaceras, e atônito atravessa as sombras de outras eras, dissolvendo os grilhões das lutas em que esbarras. A matéria a vencer, força que te constringe, recorda a indagação e a face de outra esfinge, propondo-te a razão enigmas profundos. Ama e deixa aos museus as máquinas da guerra, e, alcançado as vastidões sem vínculos, na terra acharás o esplendor e a vida de outros mundos. Soneto recebido pelo médium Franciscano de Xavier em reunião do culto do Evangelho no Lar, no dia 21 de outubro de 1976, no Rio de Janeiro. Documentos na história do Espiritismo. Wallace Leal Rodrigues. Pouco antes de desencarnar, em 1909, Dr. César Lombroso, famoso psiquiatra e criminal antropologista italiano, autor de uma das obras mais sérias acerca do Espiritismo, Hipnotismo e Espiritismo, dirigiu ao jornalista Demétrio de Toledo, que então publicava em Paris uma revista mensária em português, Revista Internacional de Espiritualismo Científico. A carta que estampamos e que foi objeto de uma experiência de psicometria muito bem sucedida. O César Lombroso. A Monsieur Demétrio de Toledo, a Revista Internacional de Espiritualismo, Rua de Gramonte, 28, Tourinho, 20/6/9. Mestre, muito obrigado. Envio o seu Galvano de Piet Bota a nosso custo. Porte a pagar. A Unione Tipográfica Editrice, que publica o meu livro, Pesquisa sobre os Fenômenos Hipnóticos e Espíritas. Mais uma vez, obrigado. Sou o César Lombroso, ao senhor Demétrio de Toledo, Revista Internacional de Espiritualismo, Rua de Gramonte, 28, Turino, 20/6/9. Esta carta, colocada em um envelope lacrado, foi colocada pelo senhor Demétrio de Toledo entre as mãos da médium psicometra francesa Madame Loni Fignes, sem fornecer explicação alguma. O senhor Demétrio de Toledo anotou as impressões da sensitiva e que redundaram no seguinte: é um homem com barbas, de estatura não muito elevada, é calvo no alto da cabeça. Vejo com uma aparência de talvez 50 anos, porém talvez seja mais velho. Tem um porte que se impõe. Vejo sentado mais alto do que os outros. Estes cercam-no. Ele discute qualquer coisa, parece dar uma lição, demonstra qualquer coisa. O que diz, ele o sabe. Aprendeu, investigou. Entretanto, por vezes duvida de si próprio. É inteligentíssimo. Aborrece se o contradizem. É um homem muito leal e muito franco. A sua palavra é breve e severa, mas de uma belíssima pronúncia. Quando fala, abre muito a boca. Ele tem movimentos nervosos, franzir de sobrancelhas, e contudo não é mau. O que impede de ser ouvido é que, em certos campos, foi muito longe de suas afirmações. Às vezes até mesmo riam dele. Reside em um país distante, onde o clima é magnífico, o céu muito azul, como a Itália. Este homem sofre do fígado, ou a psicometria indicou o lado esquerdo. Comentário do senhor Demétrio de Toledo. Senhora Madame Loni soubesse que se tratava do professor Lombroso, os detalhes fornecidos não seriam mais exatos. Anuário Espírita de 1978.
O uso do pseudônimo no espiritismo. John Auspurua. O pseudônimo, do grego pseudos, falso, e anoma, nome, é a designação escolhida por uma pessoa para ocultar o seu verdadeiro nome. Em muitos casos, é um sinal distintivo e revelador da personalidade de quem adota. No presente artigo, mostramos uma lista dos pseudônimos utilizados na literatura espírita de diferentes épocas e dos quais tomamos conhecimento. É um trabalho que poderá ser completado por alguns estudiosos da história do espiritismo e que se dispõe a realizar uma investigação mais exaustiva a respeito. Em nossa pesquisa, chegamos à conclusão de que no terreno espírita o pseudônimo foi usado com pouca frequência, em comparação com o uso que dele fazem autores teosofistas, ocultistas e espiritualistas em geral. O que não deixa de causar estranheza, visto que o próprio Hippolyte Léon Denis Arrival valeu-se do pseudônimo de Allan Kardec para realizar sua maravilhosa obra. Obviamente, essa relação limita-nos aos escritores, articulistas, médios ou personalidades que desenvolvem suas atividades no âmbito do movimento espírita estritamente considerado, abarcando isto sim suas diferentes tendências e oferecendo uma breve nota explicativa em cada caso. Algol, pseudônimo de Paul Puvis, um dos mais brilhantes articulistas da Revista Espírita, trabalhador das primeiras horas e um dos primeiros membros da Sociedade Espírita, fundada por Allan Kardec. John Eileen, pseudônimo do médium inglês John Eileen Bartlett, que deu precisas indicações a Frederick Bling Bond nas escavações arqueológicas descritas na obra Glastonbury Script. Arigó, apelativo popular que corresponde a José Pedro de Freitas, médium brasileiro, através do qual se produziram fenômenos mediúnicos de grande impacto no terreno da cura. Sebastian Atias, pseudônimo utilizado pelo médium venezuelano Rafael de Armas no livro psicografado em Caracas em 1968, intitulado Darwinismo Espiritista. Batuíra Antônio Gonçalves da Silva, destacado espírita português de nascimento, radicado no Brasil, acrescentou ao seu nome o de Batuíra, ave brasileira de ágeis movimentos, devido ao que desde muito jovem o chamavam assim, já que era distribuidor de jornais e caminhava muito rapidamente. Batuíra, pseudônimo de Antônio Gonçalves da Silva, nasceu em Portugal em 1839, chegou ao Brasil em 1850. Brima, correspondente a Francisco Idalécio Madeiro, um dos mais ativos dirigentes da Revolução Mexicana e que ocupou a presidência daquele país em 1911. Madeiro foi um espírita fervoroso e escreveu a obra Manual Espírita com esse pseudônimo. Busqueton, pseudônimo do advogado espírita brasileiro Aristides Espínola, escritor de notáveis obras jurídicas, umas espíritas outras. Eva Carrier, médium francesa, cujo nome verdadeiro era Marthe Beraldi, produziu fenômenos impressionantes de ectoplasmia, investigados por Delaine Bison, Sherlock Knoxin, etc. Aura Celeste, polifacética, médium brasileira, dotada de faculdades de psicografia, cura e materialização. Seu nome era Adelaide Augusta Câmara. J. Chapelo, pseudônimo de Jean Condat, um dos grandes nomes do espiritismo na França do século passado, foi o fundador do periódico Rue Spirit Bordelaise. Georges Cochet, seu nome real era Pascal Fortuny e se destacou por suas faculdades paranormais, estudado por doutores Eugène Hoste e Gustave Gaillet no Instituto de Metapsíquica de Paris. Diego Coronado, pseudônimo do coronel Silvestre Castellanos, um dos iniciadores do espiritismo na Venezuela,
Escreveu as obras espíritas intituladas El Ressuscitado, Nós Neutros, Los Afines, Giros del Pensamento e Antorcha. Abel Danilo, médio venezuelano, cujo nome era Jesus Maria Arroyo Guevara, recebeu psicograficamente os seguintes livros: El Telescópio de Heliosopos, La Vida de Hermes Trismegisto, La Atlântida e La Estereopsixe. De Darel, pseudônimo de Madame Abel Erat, autora das obras Le Spiritualisation, Le Etre, La Folie, Le People Rui, Homem ou Deus. La Dernière Vestale, era constante colaboradora da Revista Espírita. Elizabeth da Esperança, verdadeiro nome Elizabeth Rupp, famosa média autora da conhecida obra do País das Sombras. Virgílio de Eritrit, autor das obras espíritas intituladas Cesarismo de Sotana, El Mundo ao Revés. Seu nome era José Feliz Centeno. Dirigiu os periódicos Pensamento Universal e Caminho. Charles Fieri, pseudônimo adotado pelo Dr. Charles Risset na publicação de várias de suas obras, de parceria com Octave ou Dalí. Escreveu peças versando sobre assuntos psíquicos como Possession, Soe Marté, Judith e L'Aigné. Luthier Fowler, pseudônimo da médium clarividente Charlotte Cannelon, americana, que introduziu Stanton Moses na pesquisa espírita. Frick, militar espírita brasileiro, autor de várias obras publicadas sobre este pseudônimo, formado por seu nome e sobrenome, Francisco Raimundo Everton Quadros. Delphine Gay, pseudônimo adotado pelo grande propagandista espiritista francês, Madame Delphine de Girardin. Madame Paul Grandin, escritora francesa muito conhecida, é autora de Elfa e Une Eury Obli. Não se conhece o seu prenome, mas o sobrenome era Bicou. Foi ardente divulgador do espiritismo. Dr. El Gil, pseudônimo do ilustre Dr. Gustave Guilher, sob a qual lançou seu primeiro livro, O Ser Subconsciente. José Ache, correspondente ao médium venezuelano José Iberto Blanco. Com este pseudônimo publicou as obras De la Vida Eterna e Continuada, ditado pelo espírito de Catalina de Jesus. Mr. Holland, pseudônimo de um médium muito conhecido no círculo da Society for Physical Research, seu verdadeiro nome não é conhecido. Imperator, espírito que teve grande participação nas sessões realizadas por Stanton Moses, inquirido pelo famoso escritor espírita. A 6 de junho de 1873, revelou ser Malaquias, o profeta bíblico. Sua assinatura era Imperator, servo de Deus. Adão Isola, pseudônimo de Ricardo Bartolomé, um dos vultos mais destacados do espiritismo na Venezuela. Durante 25 anos, a partir de 1931, dirigiu o Centro Leon Denis e seu periódico Evolution. Irmão Jacob, pseudônimo com o que se identifica Frederick Finger, nascido na Tchecoslováquia, mas que realizou toda a sua obra espírita no Brasil. Ditou o livro Voltei, através do médium Francisco Cândido Xavier. Celine Japet, pseudônimo adotado por razões de família pela médium Celine Beth, muito respeitado por Allan Kardec, teve importante participação na obra da codificação espírita. Ela era neta de Ramnan, o criador da homeopatia. Allan Kardec, pseudônimo do codificador do espiritismo, o mestre Hippolyte Léon Denis Rivaio. Frenekluski, pseudônimo de um notável médium polonês, cujo nome real não foi revelado. Foi através dele que o Dr. Charles Richer, Gustave Guilher e o Conde Graument obtiveram luvas de parafina. É o único médium de que se tem notícia em cujas sessões se materializavam formas de animais. Allan Kardec, pseudônimo do codificador do espiritismo e professor francês, Hippolyte Léon Denis Rivaio.
Max, pseudônimo jornalístico do eminente espírita brasileiro, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Gustavo Meyrick, autor austríaco de arraigadas convicções espíritas, cujo nome real era Gustavo Mier. Michelus, pseudônimo do Dr. Miguel Timponi, advogado espírita brasileiro, autor do livro Magnetismo Espiritual. Daniel Nebrada. Em alguns trabalhos foi este pseudônimo empregado pelo magnífico escritor e poeta espírita argentino Humberto Mariotti. Travis Oldfield, correspondente a G.W. Samson, norte-americano, precursor do espiritismo. Com esse pseudônimo escreveu o livro The Daimon of the Spiritual Medium in Literature, em 1852. M.A. Oxon, renomado médium e escritor inglês. Seu verdadeiro nome era William Station Moses. George Phelan, seu verdadeiro nome era George Phelan, advogado e escritor, prometeu ao Dr. Hugson que se comunicara se viesse a morrer. Foi morto aos 32 anos, em 1892, na cidade de Nova York. Ofereceu surpreendentes provas da sobrevivência através da grande médium Madame Papi. José Petitinga, pseudônimo de José Florentino de Sena, ativo espírita brasileiro que se destacou como articulista, historiador, matemático, filósofo, orador, etc. Philips, pseudônimo de José Pierre Durand, também conhecido como Durand de Gros, propagandista espírita francês, autor de Le Merveilleux Scientifique. Hector, entidade que se manifestava através de Madame Papi nas sessões com Station Moses, revelou ter sido Hipólitos, discípulo de Irineu, pertencia ao grupo de Imperator. Irmão Saulo, pseudônimo de José Herculano Pires, uma das figuras mais destacadas do espiritismo no Brasil na atualidade, autor de inumeráveis obras filosóficas e científicas. Senex, pseudônimo de Augusto José da Silva, médico e jornalista brasileiro, notável por seu trabalho de propaganda espírita. Madame Smead, pseudônimo de Mr. Williams M. Cleveland, médium norte-americana, que foi investigada por muitos anos pelo professor Hislop. Helen Smith, pseudônimo da médium francesa Catherine Elise Miller, teve intensa e controvertida participação nas sessões realizadas pelo professor Flournoy, dos quais resultou a obra Da Índia ao Planeta Marte. Silvia, pseudônimo de Lucy Grange, escreveu também sobre os pseudônimos de Jonas, Bertin, Victor Flamen, Rabi Melan, fundou o jornal espírita Lumière e publicou vários livros. E é considerado uma das primeiras educadoras de caráter espírita. Irmão X, pseudônimo utilizado pelo Humberto de Campos, escritor brasileiro desencarnado em 1934. Tigrade, espírita francês, grande investigador de fenômenos de fotografia transcendental. Sob este pseudônimo se encontrava o comandante A. Dergat, seu sobrenome escrito ao inverso. Theophilus era também uma entidade que tinha ativa participação nas sessões de Station Moses, revelou ter sido João, o apóstolo evangelista. Ptolemy Camila, médium espírita inglês, sob este pseudônimo publicou o livro Light in the Valley. Seu verdadeiro nome era Newton Crosland. Vinícius, destacado escritor espírita brasileiro, publicou várias obras, entre elas Nas Pegadas do Mestre. Jornalista muito participante, seu nome era Pedro de Camargo. Irmão X, pseudônimo utilizado pelo espírito Humberto de Campos, escritor brasileiro desencarnado em 1934, ditou numerosas obras através da mediunidade psicográfica de Francisco Cândido Xavier. Passou a utilizar este pseudônimo após o processo judicial interposto por sua família, que reclamava direitos autorais sobre as obras mediúnicas. Os pseudônimos assinalados com um asterisco são contribuição de Wallace Leal Rodrigues à pesquisa de John Aispura, conhecido escritor espírita venezuelano. Anuário Espírita de 1978.
Álvaro Moreira e Anatole France. Álvaro Moreira. Não é muito conhecido o episódio vivido pelo escritor Álvaro Moreira envolvendo o espírito do grande escritor francês Anatole France, desencarnado em 1924. É bom lembrar que Álvaro Moreira, um dos nomes mais expressivos na literatura nacional, na atualidade nasceu em 1888, desencarnou em 1964, advogado pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, militou no jornalismo e dedicou-se à crônica e à poesia. Membro da Academia Brasileira de Letras, onde ocupou a cadeira número 21 em 1954. Autor de Um Sorriso para Tudo, Cocaína, Caixinha de 3 Segredos, Tempo Perdido, As Amargas Não, 3 pontos, etc. O episódio a que nos referimos ocorreu em 1959 e chegou a público por narrativa do próprio escritor, conforme foi publicado em Última Hora, no Rio de Janeiro. O relato é o seguinte: há dias que o escritor Álvaro Moreira está impressionado com o espiritismo, em virtude de um fato em que foi envolvido. Álvaro se achava na redação da emissora de rádio onde mantém uma crônica diária, quando foi abordado por um sujeito que ele jamais vira. Senhor Álvaro Moreira, disse o desconhecido, trago uma missão muito importante, levá-lo a certo lugar por solicitação de uma pessoa. As palavras do desconhecido abriu caminho para o mistério e começaram a intrigar o escritor e a provocar-lhe curiosidade. Pediu detalhes ao homem, mas este respondia sempre com palavras vagas, alegando que nada mais podia dizer, porque se tratava de uma ordem de uma certa pessoa. Resultado: Álvaro, com aquela bondade que faz dele um mar de ternura, acendeu em acompanhar o estranho. Levado para uma rua do Estácio, o escritor foi introduzido numa sala onde se realizava uma sessão espírita. Feita a corrente, comunicou-se um espírito que se dirigiu ao autor de O Dia nos Olhos, em puro e cristalino francês. Até parece o Antonelli France, pensou o escritor, que se manteve calado. Pela boca do médium dizia o espírito: Álvaro Moreira, você se acha em uma fase de grande intranquilidade. O escritor calado escutava e a voz prosseguiu: será que você não se lembra do tempo em que se sentava naquela sua cadeira de florões no espaldar e ficava horas a conversar comigo? Pergunta. Álvaro Moreira estremeceu ao ouvir falar na sua cadeira, que hoje se acha em casa, abandonada para um canto, com os florões quebrados. O espírito continua, para maior espanto do escritor: sim, é aquela cadeira mesmo. Está agora com o espaldar quebrado e você a abandonou. Siga meu conselho, Álvaro Moreira. Volte à sua cadeira. Volte a conversar comigo, como antigamente. Quando Álvaro Moreira conta o fato aos amigos, explica que, efetivamente, há tempos se sentava na tal cadeira de florões e ficava horas e horas lendo Anatole France, um dos seus autores preferidos. A esposa costumava aproximar-se dele e perguntar o que estava lendo. O escritor respondia invariavelmente: não estou lendo nada, minha filha, estou conversando com Antonelli France. Anuário Espírita de 1978. Ao companheiro do Cristo, Eurípides Barçanufo: falarás com ternura a todos que te ostentam o látego da hostilidade. Traze dentro de ti o ímpeto da revolta e sentes o peito incendido na brasa da indignação. Mostras a fronte suarenta, cravada de espinhos da incompreensão, e tuas lágrimas revelam-te o fogo de aflição que te consome por dentro. Colocaram-te sobre os ombros o símbolo do martírio na forma de obrigações inadiáveis e responsabilidades inúmeras. Sofres, mas compreende que é preciso sofrer na obra de renovação. Nota tuas mãos trêmulas de angústia, mas a angústia de tuas mãos trêmulas não te impedirá de escrever a página de conforto e estender o socorro do medicamento.
Sentes teus lábios crispados de amargura, mas a amargura de teus lábios crispados não te roubará a oportunidade de proferir a palavra de entendimento e brandura. Tens a impressão de que não suportas, mas suportarás. Trêmulas, tuas mãos ainda assim abençoarão. Crispados, teus lábios ainda assim falarão na caridade. Serão muitos os que te não compreenderão a obra renovadora. Ergue-te-ão barreiras de ódio e ciúme, muralhas de inveja e desconfiança. Desacreditar-te-ão perante outros, desenhando tuas qualidades, desdenhando tuas qualidades e ressaltando tuas limitações. Surgir-te-ão no caminho os ociosos e os negligentes, dispostos a colocar-te obstáculos pela omissão, e entre eles muitos chamar-te-ão sonhador e visionário. Entretanto, responderá a todos eles com o amor de Jesus. Compreenderá sempre, sem que para isso te obrigues a endossar o erro, e não desistirás nunca da sinceridade no bem, ainda que para preservar-lhe sejam-te necessárias mudanças e atitudes incisivas, arriscando-te a ficar só. Sozinho ou não, pensarás nos que perambulam pelo mundo, aflitos e desdenhados, cuja única esperança é a esperança que tiveres em tua própria autenticidade. Pensarás nos desorientados e deprimidos, desajustados e rejeitados, esperando por ti, cuja única confiança é a confiança que tiveres em ti mesmo. Pensarás em todos eles com abnegação e carinho, a fim de que também aprendam a pensar nos outros com carinho e abnegação. E nas situações mais aflitivas, quando o teu sofrimento te impulsionar a esmorecer e quando tua amargura te sufocar em soluço, pensarás ainda neles, sentindo que o Cristo estará ao teu lado, e o Cristo que te compreende as imperfeições e o esforço para superá-las, afagar-te-á a cabeça orvalhada de suor no trabalho digno, e como outrora novamente te convidará com doçura. Vem comigo, meu jugo é leve e suave. Página recebida pelo médium Antônio Baduí Filho em reunião pública no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, na noite de 14/6/77, em Ituiutaba, Minas Gerais. Anuário Espírita de 1978. Experiências e espíritos do ex-primeiro-ministro canadense William Lyon Mackenzie King, que foi primeiro-ministro do Canadá durante 21 anos, registrou em seu diário que era visitado pelo espírito de sua falecida mãe e que em sonhos tinha certas revelações. Mackenzie King. Finalmente liberados, os volumes de novembro e dezembro de 1944 contêm quase diariamente referências às suas visões e sonhos. King, falecido em 1950, diz que assim sua mãe mantinha contato com ele. Em dezembro de 1944, após o governo canadense mudar sua posição e ordenar a convocação militar para a Segunda Guerra Mundial, aliás, também menciona a carta recebida de Montreal, dizendo-lhe que em uma sessão espírita, o espírito de sua mãe manifestara o desejo de falar com o filho, isto é, Mr. King. E logo no dia seguinte teve uma visão, justamente na crise da convocação militar, estando ele, porém, um pouco adoentado, como que se viu transportado ao topo da colina onde ficam os edifícios do Legislativo em Quebec, afigurando-se-lhe uma espécie de depósito militar à beira de um precipício. Também aparecia seu falecido pai, acalmando quanto à doença, dizendo-lhe não passar de uma simples ninharia momentânea. Outras visões eram com sua avó, trazendo-lhe conforto e assegurando-lhe a necessidade de persistir no trabalho. Incluía a forma espiritual de seu cão, Pet, dando-lhe confiante proteção em sua marcha para o parlamento. Seu diário revela que King, então primeiro-ministro canadense,
Sentia que suas repetidas visões continham orientação do alto, cuja vontade procurava interpretar. Resumindo, do The New York Post, de 2 de 1 de 1976, remetido por especial atenção à gentileza de nosso confrade, J. Martim. Mundo Espírita, Curitiba, Paraná, 30 de 4 de 77. Anuário Espírita de 1978. Juiz absolveu médios de cura. Informa o jornal Carioca, O Dia, em sua edição de 29 de 11 de 75, que o magistrado Eliezer Rosa, da 8ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, absolveu os médios Oscar Wilde Oliveira Silva, Dana-se Guerque e Maria da Conceição Queiroz dos Santos, que foram detidos e acusados de prática de curandeirismo e exercício ilegal da medicina. O parecer divulgado pelo jornal é bastante interessante e foram ressaltados alguns tópicos do juiz. Abre aspas. Não é exercício ilegal da medicina, nos termos definidores da medicina humana. É um tipo de medicina medicamentosa e curativa, mas de ordem espiritual. É para os que crerem e tiverem fé. Absolvo os réus porque não encontro crime a punir. Se houvesse de qualificar de criminosa a conduta do réu Oscar Wilde Oliveira e Silva, haveria primeiro de deixar provado o dolo, o que não seria possível porque os sensitivos, médios ou aparelhos, como o primeiro acusado, agem em estado de transe. O parecer do juiz já é um progresso muito grande. Quiçá, dentro de em breve, coloquem-se em prática as opiniões do promotor público Djalma Barreto, expostas em sua obra Para Psicologia, Curandeirismo e Lei. É interessante observar que na Inglaterra já existe amparo legal aos médios de cura. O Clarim, Matão, São Paulo, 15 de 1 de 76. Uma visão da eutanásia. Eutanásia, na definição dos dicionários, é a morte suave, sem dor, provocada por motivos piedosos. O tema sempre foi objeto de controvérsias morais e jurídicas, que se acentuaram com o caso Keire Anne, de 22 anos, que se encontra em coma desde 14 de 4 de 1975. O Supremo Tribunal de Nova Jersey, julgando o pedido de seus pais, autorizou em 31 de 3 de 76 o desligamento do pulmão artificial que a mantinha viva, a fim de que pudesse ter morte digna. A surpresa todavia aconteceu. Os cientistas previam que a morte sobreviesse com o desligamento do aparelho, mas Carey ainda continuou viva, embora desacordada. A vida humana, em última instância, pertence a Deus, embora muitas vezes dependa de recursos científicos. O Espiritismo, que estuda com profundidade os problemas humanos, amplia o conceito de eutanásia. Entende que a chamada morte suave também pode ser provocada por outras razões. Não é, pois, apenas a piedade, em nome do amor, que suscita processos eutanásicos em termos etimológicos ou jurídicos. A ambição para precipitar heranças, o temor para impedir que o doente sobrevivendo faça revelações comprometedoras, a perversidade consumando vingança cruelmente urdida, causas passionais como o sedativo mais violento, adicionado ao remédio no conhecido chá de meia-noite, afastando o rival inconveniente, tudo isso sem falar no materialismo, com o falso conceito das chamadas vidas inúteis, seja nos fenômenos teratológicos, de etiologia incompreensível aos olhos humanos, seja na carência mental. Nelson Hungria, famoso penólogo brasileiro, em Comentários ao Código Penal, volumes 4,
Artigo 121 a 136 oferecem um importante subsídio para o estudo do crime eutanásico. Eliminar o sofrimento com a morte é ato de estreito materialismo. É desconhecer que uma alma sobrevive ao parecimento do corpo e que a dor é o crisol em que essa alma se purifica e se redime para sua progressiva ascensão. Defender a eutanásia, prossegue, é sem mais nem menos fazer a apologia de um crime. Não desmoralizemos a civilização contemporânea com o preconício do homicídio. A licença para a eutanásia deve ser repelida, principalmente em nome do direito, assevera o eminente cultor das letras jurídicas. O Vaticano manifesta-se contrário à eutanásia. O teólogo Fino Concetti, referindo-se a Karen N. em Lo Osservatore Romano, é categórico. Seu caso é um exemplo de que os seres humanos não podem decidir quanto a pôr fim à vida de seus semelhantes. Independentemente de que esta, consciente ou em estado de coma, mas que devem dedicar toda a sua energia a utilizar todos os meios disponíveis a serviço da vida. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, obra essencialmente religiosa, indaga: um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos, sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-lhes alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Pergunta. Os espíritos superiores, depois de indagarem se a ciência não se terá enganado nunca em suas previsões, se nos cabe o direito de prejulgar os desígnios de Deus e sobre o que pode acontecer no último instante, advertem-nos de que desconhecemos as reflexões que a alma do enfermo poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista não conhece o valor de um último pensamento, tendo em vista o futuro da alma, seu progresso, sua felicidade. São Luís, em mensagem dirigida a Allan Kardec, em 1860, em Paris, aconselha: minorai os derradeiros sofrimentos quanto o puderes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto poderá evitar muitas lágrimas no futuro. O Espiritismo é contrário à eutanásia. Nenhum de seus princípios favorece, nem ao menos contemporiza com esse ato de piedade, mesmo sincera, que a doutrina espírita configura por homicídio de graves consequências espirituais para autores e vítimas, crime de lesa justiça divina. A eutanásia pode interromper provas necessárias ao espírito, retardar-lhe a renovação espiritual, que pode vir no último instante. Enfermo e familiares entrelaçam-se entre as quatro paredes do lar para reajustes necessários. Deste modo, direto ou indiretamente, todos respondem perante Deus pela eutanásia. Se a vítima não puser suficiente evolução, se a vítima não possuir suficiente evolução espiritual, haverá demora na ruptura dos laços que prendem a alma ao corpo, ocasionando-lhe perturbações no após-morte. A eutanásia, por conseguinte, analisa sob este ângulo, é inaceitável. Analisado sob este ângulo, é inaceitável. É grave e lesiva infração às leis da vida. Emmanuel, o guia espiritual de Franciscano de Xavier, nos fez séria e profunda advertência: não desrespeitestes assim quem se imobiliza na cruz horizontal da doença prolongada e difícil, administrando-lhe o veneno da morte suave. Porquanto, provavelmente, conhecerás também mais tarde o proveitoso decúbito indispensável à grande meditação. José Martins Peralva, Estado de Minas, Belo Horizonte, 4/2/1977. Anuário Espírita de 1978.